Tudo bem, gente? Estamos todos de volta. Talvez a gente... Você pode abrir a sala para o resto do pessoal? Isso, se tiver alguém na sala de espera. Sim, já botei a Alicia Beccari, que ficou para fora. Tá bom. Então tá. Olha só, hoje nós temos a transição interna. Por isso que foi importante começar com o Pinacarre, que nos ajuda a nos conectarmos com o momento presente, conosco mesmos. E agora a gente vai ter um momento de apresentação, tá? Com a parte teórica. E depois a gente vai ter uma atividade que é para vocês aprenderem, poderem praticar nos seus grupos, que está muito relacionada também com a transição interna, mas no nível coletivo. Ok? Então, tá tendo algumas perguntas aqui. O que é que aconteceu? Pinacarre. Pinacarre, isso mesmo. Orelhas em pé. A meditação das orelhas em pé. É com 2 R's ou com um só, querida? É com 2 R's. Tá. Que eu saiba, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, eu vejo... estou aqui. Olá, me falaram que você não ia poder vir hoje, mas você apareceu. Que bom. Eu vejo uma íntima relação entre o movimento da ecologia profunda e o movimento da transição interna, né? O termo ecologia profunda ele foi cunhado na década de 70 por Arne Naess, que viu 2 formas diferentes de ambientalismo, que não eram incompatíveis, mas que tinham propunham soluções muito diferentes, tinham valores muito diferentes. Ele percebeu que um grupo de ambientalistas, eles pensavam no meio ambiente, mas apenas propondo soluções mais superficiais, né? Focado mais na tecnologia limpa e renovável. E um outro grupo de ambientalistas, eles questionavam a raiz dos problemas ambientais, né? Era uma linha que defendia que a raiz dos problemas ambientais estava no fato de que nós, humanos, deixamos de nos reconhecer como sendo parte da natureza. E que a gente não conseguia reconhecer o verdadeiro valor da biodiversidade. E esse grupo, eles viam a necessidade de um redesenho de todos os sistemas feitos por humanos, né? Que substituindo o foco do egocentrismo para o ecocentrismo. E, igualmente, nos movimentos socioambientais, como cidades em transição, muito foco é dado nas ações externas, no desenvolvimento e implementações de projetos tangíveis, que, sem dúvidas, são muito importantes. Porém, a gente não pode esquecer que essas crises que a gente está vivendo agora, elas foram geradas, basicamente, pelo aquilo que nós temos, as crenças que nós, seres humanos, fomos criando ao longo de muitos séculos. São frutos de conceitos que desenvolvemos sobre quem somos nós, né? E os nossos propósitos. Então, a verdade é que se a gente quiser fazer mudanças consistentes na situação, no nosso mundo externo, a gente vai precisar
fazer mudanças no nosso mundo interno. A transição interna é baseada na certeza de que não podemos e não vamos conseguir criar um mundo externo verdadeiramente diferente sem abordarmos e fazermos mudança em nosso mundo interno. Eu não sei, Angélica, você está gravando? Sim, estou gravando. Tá. Eu comecei como você pediu depois da meditação. Tá, obrigada. Então, a transição interna é um assunto amplo, tá? Os tópicos falam de tópicos que expandem a nossa consciência, que fazem o foco no autoconhecimento, e também abrange ferramentas de facilitação de processos para autotransformação, facilitação de grupos, né? Então, a transição interna ela pode ser vista no nível individual, no nível mais grupal e também de sociedade. Então, a visão de mundo e a transição interna são assuntos complementares e interdependentes. Não dá para falar de uma coisa sem falar de outra. Como Yin e Yang, que são duas forças antagônicas que coexistem. Uma força não existe sem a outra. Elas coexistem e se complementam. Por exemplo, a luz, que é Yang, ela não existe sem a sombra. A expansão, Yang, só acontece porque antes houve uma contração, e vice-versa. Essa interação das polaridades é como uma dança cósmica perfeita. Do Yin Yang é uma dança cósmica perfeita que dá origem a todas as manifestações do universo. Igualmente, o nosso mundo interno ele é o Yin, é o nosso aspecto Yin. Ele é formado por aquilo que absorvemos do nosso mundo externo, do Yang. E o nosso mundo externo ele é constantemente criado pelo nosso mundo interno. Então, essa interação do nosso mundo interno, do nosso Yin com o Yang, com o mundo externo, criam e dão sentido a todos os fenômenos da nossa existência individual. E para falar de transição interna pessoal, a gente vai investigar um pouquinho mais o processo de criação de visão de mundo, mas dessa vez dando foco nos fatores internos. Na aula passada, a gente falou muito sobre os fatores externos, as narrativas que são criadas externamente, que formam o nosso mundo. Agora vamos dar um foco um pouquinho mais no interno. Os 5 sentidos, os sensoriais, eles exercem um papel importante, a gente não pode negar. Eles nos conectam com o mundo. Nós temos 5 sentidos, aborígenes têm centenas, e a gente pode ver o porquê que eles estão no mundo há 60, 70 mil anos, e nós estamos já em muito menos tempo do que isso, acabando com o mundo. Mas, enfim, o fato é que os órgãos sensoriais, a visão, audição, olfato, paladar e tato, eles captam sinais e enviam para o cérebro que, em forma de informações, nos ajudam a compreender e perceber o nosso mundo, o mundo ao nosso redor. Mas, ao contrário do que a gente acha, a percepção não é um processo unidirecionado, No caso, a gente abre os olhos e o mundo entra dentro de nós. Não. Ao olharmos alguma coisa, a gente apenas consegue, literalmente, ver aquilo que faz sentido para nós, tanto cognitivamente como biologicamente. Aqui vocês podem ver que os receptores olfativos que nós temos, eles captam apenas uma gama. Eu estou com uma obstrução na minha tela. Eles captam apenas uma gama dos olfatos que existem. A nossa capacidade humana ela é bastante limitada. A mesma coisa em relação à audição. A nossa capacidade de ouvir as frequências sonoras ela é bastante limitada. Ela vai de 20 Hz a 20 kHz aqui. Nada abaixo disso, nada acima disso, a gente percebe. Não faz parte do nosso mundo.
E a visão é a mesma coisa, né? Que é o nosso sentido mais predominante, né? E que já nos traz muita informação, ele é super limitado. Essa faixa colorida aqui é o que a gente consegue perceber dentro da nossa capacidade humana, né? Então, a verdade é que a gama de estímulos sensoriais que a gente consegue perceber dentro dos nossos limites biológicos reduz em muito a complexidade do nosso mundo, do mundo ao nosso redor. E, ao mesmo tempo, o que vemos, ouvimos e sentimos, isso é constantemente moldado pelas nossas emoções, memórias e crenças. Então, nós temos um padrão delineado, um formato específico de interpretar a realidade baseada na nossa visão de mundo. Isso quer dizer que a nossa concepção afeta crucialmente a nossa percepção, né? A maneira como eu concebo o mundo determina a maneira como eu percebo o mundo. E é por isso que a mesma experiência ela é experimentada de forma distinta por pessoas diferentes e mesmo ela pode ser experimentada de maneiras muito diferentes por uma mesma pessoa em diferentes momentos da vida ou até mesmo no dia a dia. Isso equivale no que o budismo diz que a nossa realidade ela é apenas um reflexo do nosso estado mental, né? E o nosso estado mental é um reflexo daquilo que nos nutre. Então, falando em estado mental, vamos ver um pouco como a mente funciona, né? Nós passamos os últimos 300 anos supervalorizando a nossa mente racional e lógica. Basicamente, a gente substituiu o papismo, a idolatria e a soberania do Papa pela soberania da razão, né? A idolatria da razão. Mas incrível é que nos últimos tempos a ciência descobriu que esse aspecto mental super idolatrado na nossa sociedade, até hoje, né, é responsável apenas por 5% das nossas atividades diárias. A mente lógica, a mente da razão, ela é chamada de mente consciente. E ela é a nossa mente desperta, né? Ela é responsável pela consciência das coisas em que a gente pode se concentrar. É a mente do aqui e agora. Então, ela faz escolhas, ela faz planos, estabelece resultados e decide direções. 5% da nossa vida, ela é regida por essa mente. O restante 95% é dirigida pela nossa mente inconsciente. A mente inconsciente é o nosso registro acástico pessoal, né? É o local onde estão armazenadas todas as memórias, experiências, emoções, percepções que a gente viveu ao longo da nossa vida. E ela comanda tudo o que acontece no nosso corpo e na nossa mente. Ela é a mente programada, é a mente que contém as nossas as nossas crenças, né? Ela é onde fica armazenada a nossa visão de mundo. Então, a nossa visão de mundo, ela está no nosso inconsciente. E como é que isso acontece? Quando a gente, assim, o funcionamento do nosso cérebro é semelhante ao funcionamento de um computador novo, quando a gente nasce, né? Quando você vai numa loja, você pega um computador novo, ele tem um sistema operacional pronto para funcionar. Mas, como não tem nenhum programa baixado, ele não funciona, né? Você precisa chegar em casa, baixar os programas para ele poder funcionar. Aí é a mesma coisa quando a gente nasce. Quando a gente nasce, a gente não tem nenhum programa, né? A gente tem o sistema, a gente tem o sistema operacional pronto para ser usado, mas dos últimos meses de concepção até os 7 anos de idade, a única coisa que a gente faz é baixar programas. A gente baixa programas observando o comportamento, os valores, os ensinamentos dos nossos pais, nossos professores,
da nossa sociedade, da nossa comunidade. Então, dessa forma, como crianças, a gente aprende todos os comportamentos necessários para a gente ser um membro funcional na nossa família e comunidade, né? Mas nessa idade, a gente não tem capacidade de selecionar os programas que estamos baixando. Nossa mente inconsciente, ela só absorve tudo como uma esponja, né? Sem qualquer filtro. E sabíamos que a maioria dos programas que absorvemos durante a infância, eles são enfraquecedores. Eles são negativos e limitantes. E não porque os nossos pais, professores, eles tinham uma má intenção, mas sim porque a nossa sociedade, ela é muito desequilibrada nos seus valores, né, e nos seus comportamentos. E os nossos pais e professores, eles também sofreram a mesma consequência. Eles também baixaram programas limitantes e apenas reproduziram o que podiam reproduzir. Então, até os 7 anos de idade, a mente consciente ela não é ativa, né? Ela não está engajada no processo. Só a mente inconsciente está trabalhando. E isso equivale a dizer que 95% das nossas vidas elas saem diretamente do nosso inconsciente e que esse inconsciente ele está reproduzindo os valores, comportamentos e crenças que baixamos de outras pessoas, né? De pessoas que não sabiam. Assim, a gente nem lembrava, pois a gente nem lembra o que a gente baixou, porque a nossa mente não estava funcionando, não estava engajada nesse processo. E as outras pessoas, como elas não sabiam dos nossos desejos e vontades, o download que a gente recebeu normalmente não nos leva para a vida que desejamos. Após os 7 anos, a mente consciente ela passa a ter um papel mais predominante, mais ativo nas nossas vidas, né? É quando a gente passa a expressar mais a nossa individualidade. Pois já temos um programa instalado. E agora também podemos projetar informação adquirida no nosso externo. Então, a minha mente consciente, ela pode desejar, assim, funciona assim, né? A gente tá aqui abaixando os programas sem nenhum filtro. Esses programas vai formar a minha visão de mundo, né? Essa visão de mundo vai criar um mundo no meu redor, as minhas relações, o que eu construo na vida vai ser baseado a partir da minha visão do mundo, e o que eu construo na vida, o que eu coloco para fora, ela vai formar valores, normas, que vão reforçar aquilo que eu tenho dentro, né? É um sistema que se retroalimenta. E é por isso que, se, por exemplo, eu tive na minha infância uma experiência de a relação dos meus pais era muito conflituosa, tinha muitos conflitos, muitas brigas, o diálogo era muito áspero. Isso criou uma visão, né, de como os relacionamentos afetivos funcionam. E essa memória que eu tenho, que são memórias que transmitem as emoções, pensamentos, ela vai criar, na minha vida adulta, uma relação semelhante, mesmo que conscientemente, na minha mente consciente, queira relacionamentos afetuosos, sadios e harmônicos, tá? E eu vou atrair o que eu tenho dentro de mim. E essa atração eu vou ter uma confirmação na minha vida de que é assim que as coisas são, que relacionamentos humanos são difíceis, etc., que apenas vai reforçar essa visão de mundo que eu tenho. E essa situação, ela acontece a não ser que a gente conscientemente queira mudar a programação que a gente tem dentro de nós, né? Porque só conscientemente, se eu agir só na consciência e não agir no meu inconsciente, para eu conseguir um relacionamento harmonioso, eu vou precisar me anular muito.
eu vou precisar evitar os conflitos, porque os conflitos eles vão ser atraídos naturalmente. Eu vou precisar estar evitando tantos conflitos que essa harmonia ela vai ser só externa, né? Dentro de mim, os conflitos vão existir. Então, o trabalho ele precisa ser feito no nível mais inconsciente mesmo. No nível do inconsciente, desculpa. E aí, quando você quiser trabalhar mudando essa programação do inconsciente, para fazer um trabalho interno para substituir essas crenças, esses valores, né, que não estão mais servindo a vida, aí você pode engajar sua mente consciente pesquisando como fazer isso. Né? Como é que eu posso fazer quais são as ferramentas que estão aí fora que me atraem, que se afinam com o meu estilo, que podem me ajudar para mudar essa programação. A sua mente consciente, ela te ajuda nessa seleção, na pesquisa, identificando as crenças que você quer substituir, escolhendo as novas crenças que você quer introjetar, que você quer adquirir, né, projetando uma estratégia para implementá-las, tá? Mas interessante é perceber que você não consegue mudar o programa baixando esse programa na mente consciente. Você pode traçar o plano, mas o novo programa ele precisa entrar na sua mente inconsciente, porque são mentes diferentes, né, com funções diferentes. A mente inconsciente é uma mente de hábitos, tá? Por definição, ela é uma mente que todo o funcionamento na nossa vida, ela funciona através de hábitos. E a gente, a princípio, não quer desaprender hábitos muito facilmente. Por exemplo, a primeira vez quando a gente aprende a andar, a gente aprende a andar com um ano e meio, mais ou menos, e depois disso a gente não precisa reaprender a andar, porque a gente já adquiriu o hábito e isso funciona muito bem dentro de nós. Dirigir é a mesma coisa. Quando a gente está querendo aprender a dirigir, a mente consciente tenta controlar as coisas, né? E a gente precisa pensar em mudar a marcha, olhar no retrovisor e pisar no acelerador, tudo ao mesmo tempo, e por isso que dá um rolo danado. Mas quando isso se torna um hábito e entra para o nosso inconsciente, flui naturalmente. Então, a gente funciona muito bem através dos hábitos. E por isso que é difícil mudar hábitos. E o mesmo vale para as crenças negativas. Tá? No momento que você quiser mudar uma crença que está muito bem arraigada dentro de você, ela vai resistir. Então, preste atenção também que essa substituição, ela precisa de um cuidado, uma dedicação, um esforço, porque a tendência é a resistência. Mas existem algumas dicas, né? Por exemplo, o subconsciente ele está mais receptivo para mudanças imediatamente antes de dormir e logo depois de acordar, antes de você estar totalmente desperto. Esse é o momento de implementar novas crenças, é um excelente momento para isso, porque a nossa frequência cerebral ela está no nível θ e é uma atividade que a mente inconsciente ela está mais suscetível, tá? Ela está mais relaxada, ela está mais aberta e mais suscetível a novas programação. Esse estado ele propicia o acesso a memórias há muito tempo esquecidas, né? E também é um estado ideal para a reprogramação. Isso vale também, assim, se você costuma ver noticiário, tá? Se envolver com coisas que não te nutrem antes de dormir, você também estará reforçando essas coisas dentro de você, porque são informações que você está trazendo para sua mente, né? E durante esse estágio pré-sono, você vai estar informando o seu inconsciente com esse tipo de mensagens, energias e frequências, que estará muito mais facilmente sendo introjetada.
Isso vai afetar no dia seguinte, né, a sua vitalidade, o seu humor, suas emoções, seu relacionamento. Isso afeta a sua disposição no dia seguinte, porque você foi dormir assim e aquilo ficou sendo alimentado durante a noite dentro de você. Então, para a gente construir resiliência pessoal, a gente precisa cultivar uma vida interior rica, né? Só assim a gente pode nos preparar emocionalmente e espiritualmente para navegar na vida, levantando menos paredes, criando relações mais significativas e, consequentemente, comunidades mais saudáveis. Uma das coisas mais eficientes para a gente criar resiliência pessoal é se conectar com a energia da gratidão e a apreciação. E aí eu queria saber quem aqui conseguiu fazer aquele exercício de se conectar com 3 razões pelas quais você se sente, 3 motivos pelos quais você se sente agradecido antes de dormir. Porque a gente costuma pensar que isso é uma coisa muito pueril. Eu não vou fazer isso nada. Para que eu vou fazer? A gente não tem esse costume. A gente tem o costume muito da reclamação, mas a gente não costuma muito se conectar com a energia da gratidão. E a Joanna Macy, ela fala que esse sentimento, ele é o sentimento mais subversivo que a gente pode ter para combater a sociedade capitalista, o sistema capitalista. Porque o sistema capitalista, ele precisa que a gente se sinta insuficiente. Ele precisa que a gente sinta a energia da escassez. Ele se move com esses valores. É um sistema que se alimenta desses valores. Quando a gente se sente pleno, quando a gente se sente cheio de motivos para agradecer, quando a gente reconhece todas as belezas que acontecem na nossa vida, a gente tende a consumir muito menos, né? A gente não precisa adquirir coisas, bens materiais, para satisfazer um vazio interno dentro da gente. Então, o sentimento da gratidão, ele é um sentimento muito poderoso. E isso acontece, inclusive, a ciência está reconhecendo os benefícios desse sentimento. Existe um instituto chamado HeartMath, que é a matemática do coração, que é um instituto composto por médicos cientistas que estão se dedicando ao estudo do coração, do órgão coração. E eles estão descobrindo coisas incríveis sobre esse órgão. Eles descobriram que o coração ele tem um sistema nervoso próprio, é como se ele tivesse um cérebro próprio. Ele tem uma média de 40 mil neurônios no coração. Existem uma média de 40 mil neurônios no coração. E o coração, eles também descobriram que o coração envia mais mensagens para o cérebro do que o cérebro envia para o coração. Então, o coração sabe mais do que está acontecendo com a gente do que o próprio cérebro, né? E a intuição, e o coração, parece que o campo magnético do coração, ele é enorme. Ele se irradia por vários metros, sabe? E eles só não conseguiram identificar o tamanho exato desse campo porque os aparelhos que existem hoje em dia têm um limite e não conseguiram identificar exatamente. Mas o que foi identificado é que irradia a metros de distância. E parece que o coração ele está captando sinais, informações do ambiente o tempo todo, está enviando essas informações para nós o tempo todo. Mas nós estamos inconscientes disso. Nós estamos totalmente desconectados dessa função. E eu acho que é isso que os aborígenes têm ativado dentro deles, entende? Essa inteligência do coração é uma inteligência que está desperta na cultura dos aborígenes. E eles falam que para a gente começar a criar uma coerência e um relacionamento mais saudável com o nosso coração, que isso é uma resiliência fundamental para o tempo que a gente vai viver e está vivendo, é se conectar com a energia da gratidão, é se conectar com as coisas pelas quais a gente agradece muito, tá? Porque essa emoção que é gerada, ela tem um efeito que sistêmico.
no nosso corpo, mente e emoção. Né? E como a gente não está acostumado com isso, é algo que precisa ser despertado. Né? E como a gente explicou na relação da mente consciente e inconsciente, a gente vai precisar de um método para que isso aconteça, porque não acontece naturalmente se a gente não está conectado com essa prática. Né? Então, para substituir o hábito de reclamar, porque reclamar é muito fácil, né? Nós estamos muito acostumados a reclamar. A gente reclama tanto que a gente nem se percebe reclamando mais. Então, é um hábito que não te apoia. Você pode ver que a frustração, isso aqui a frequência do coração captada quando a gente está reclamando, quando a gente está frustrado. Né? Esse sentimento, ele estressa o nosso corpo, ele produz reações químicas que não nos ajudam, né? Ele obscurece a nossa capacidade mental, a gente passa a tomar decisões erradas, a gente passa a ver as coisas de uma forma nebulosa. Ao contrário, o sentimento de apreciação, ele harmoniza a frequência cardíaca do coração e isso tem um efeito positivo em todo o nosso sistema também. Tá? Então, para substituir esse hábito de reclamar, que é uma coisa que não te apoie, se engaja no hábito que te apoie e essa prática de se conectar com a gratidão, com o sentimento de apreciação, é algo bastante efetivo. E o que é interessante disso é que você não precisa estar vivendo uma situação externa que te alimenta, que te propicia esse sentimento. Você só precisa se lembrar de uma situação e se conectar com a emoção, não é com a vivência visual, com a emoção que aquilo te gerou. Então, mas para fazer qualquer mudança, seja externa ou interna, a gente precisa entender que qualquer processo de transição segue um fluxo, né? E ninguém muda da noite para o dia do nada. Então, a gente tem um hábito que a gente costuma fazer sempre, né? De uma forma constante, regular e automática, e alguma coisa acontece dentro da gente que nos chama, é um chamado, né? Fala, sinaliza, tem algo que não funciona, isso não está mais me nutrindo. Né? E aí você precisa abrir espaço para esses sentimentos. O que é aquilo? Quais são as informações que estão chegando, os sentimentos que estão chegando para você sobre esse hábito? Né? O que é que você gostaria que isso não te traz mais? O que você não está querendo que isso está te trazendo? Enfim, abre espaço para essa contemplação. E aí você também abre espaço para expandir a sua consciência sobre aquilo, né? O que a mudança pode te proporcionar, sabe? O que a manter esse hábito pode causar, quais são as consequências que eles vão te causar na sua vida. E aí você se abre para a transformação, você assume, ok, quero mudar. Do jeito que está, não está dando mais, quero diferente. Assume isso, deixa as resistências caírem, e aí você negocia a relação, né? Porque toda mudança ela tem consequências e você vai precisar negociar questões internas dentro de você e talvez também com as pessoas que vão ser impactadas com essa sua nova decisão, né? Apoiar-se, junte-se, se conecte e converse com as pessoas que já fizeram essa mudança, já fizeram essa transição, porque elas vão poder te apoiar no processo, elas têm experiência para compartilhar, elas vão poder te orientar melhor e você vai também se fortalecer na sua decisão. Aprender novas habilidades, né? Esse novo caminho que você está traçando, você ainda não conhece, você ainda vai precisar aprender coisas, sabe, que vão poder te fortalecer nesse processo nessa nova decisão. Né? Por exemplo, quando eu decidi me tornar vegetariana, eu tive que aprender um monte de novas receitas, porque senão minha dieta ficaria super limitada, sabe? Eu precisei me instruir, aprender
receitas ricas, porque eu tenho essa necessidade de diversidade na minha alimentação. E aceitando e se adaptando à transição. Uma vez que ela esteja feita, saiba que algumas adaptações ainda precisam ser feitas. Por exemplo, no caminho do vegetarianismo, eu gosto de comer fora. A maioria dos restaurantes aqui na Austrália, eles têm a opção de carne e pouquíssimas opções vegetarianas que são não muito interessantes. Então, precisei pesquisar quais são os restaurantes especializados, né, no vegetarianismo ou veganismo. E também precisei me preparar, quando eu vou passar muito tempo fora, levar alguma coisa, porque senão, na hora da fome extrema, acabo comendo qualquer coisa na rua, e isso não me apoia no meu processo. Então, essa adaptação, ela é necessária e precisa acontecer para apoiar essa mudança que você está fazendo, né? Estar consciente dessas etapas é muito importante, tá? Para respeitar e apoiar cada momento do processo, tá? Porque isso faz com que a sua mudança ela seja mais efetiva, ela ajuda, né, na efetividade dessa sua transição. E esse processo ele acontece no nível individual, no nível coletivo. Mesmo uma mudança de paradigma, ela passa por esse processo. Tá? E é importante entender que quando você está falando do coletivo, as pessoas vão estar em diferentes etapas do processo. Tá? As pessoas não mudam juntas de uma vez, de uma forma tão sincrônica, né? Cada um muda no seu tempo. Então, até agora, a gente olhou alguns assuntos mais relacionados com a transição interna pessoal. E eu quis mencionar essa relação do inconsciente e subconsciente e essas novas descobertas do coração, porque, na minha opinião, esse é um dos trabalhos mais internos que a gente pode fazer. Tá? Que eu acredito que é nesse nível de trabalho que a gente faz mudanças sistêmicas nas nossas vidas pessoais. Mas agora a gente vai falar um pouco mais migrar um pouco mais para o coletivo, tá? E também para falar sobre transição interna, a gente precisa falar dos hábitos coletivos que nos mantêm afastados do nosso mundo interno. Porque se a gente não se conecta com o nosso mundo interno, a gente não consegue fazer essa transição, tá? Existem hábitos na nossa sociedade que nos mantêm afastados dessa paisagem interna. Nós vivemos os últimos séculos imersos numa narrativa materialista, mecanicista, que imprimiu uma programação no nosso inconsciente coletivo, causando uma ruptura na relação íntima que sempre tivemos com a natureza. E também a supervalorização do aspecto racional, lógico, nos desconectou das nossas emoções e intuições. Então, nós somos uma civilização desconectada do nosso mundo natural ao nosso redor e do mundo interior, né? E, como consequência, o nosso estilo de vida causou uma violência de destruição no nosso mundo natural. Para piorar, a gente tem dificuldade em fazer as mudanças que precisamos porque estamos alienados do nosso mundo interior. Então, a gente está vendo que a gente precisa mudar as coisas, mas as nossas mudanças elas são limitadas porque a gente não está lidando com a raiz do problema. As novas tecnologias, elas promoveram uma mudança de comportamento que acentua muito essa desconexão. Então, algumas pesquisas mostram que adolescentes atualmente, nos países desenvolvidos, tá? Eles passam, em média, 8 horas diárias em frente à mídia, seja usando o computador ou celular. E que a exposição excessiva à mídia, ela está associada a pensamentos e comportamentos violentos, excessivos, que também estão afetando a autoestima dos jovens e das crianças. Então, há uma tendência cada vez maior, né, nas gerações mais novas,
de idolatrar as novas tecnologias, né? De sentir um desconforto e desinteresse pelos lugares naturais, ou um certo desprezo por tudo o que não é feito pelo homem. Isso é uma tendência que ela está se tornando cada vez mais presente nas novas gerações. Isso é muito grave, né? Você vê que hoje em dia tem crianças que acham que galinhas elas surgem nos supermercados, elas se originam nos supermercados. Tem crianças que nunca viu uma beterraba na vida. Isso é uma situação grave, porque a gente já vem de um estilo de vida muito frenético, né, criado pela sociedade industrial. O nosso ritmo de vida ele é muito fora do equilíbrio. E agora a gente alia isso às novas tecnologias, que além dos benefícios, tá? Claro que as novas tecnologias trouxeram grandes benefícios, mas ela também encheu o nosso mundo de ruídos, de atividades, de interações vazias. A nossa vida ela é inundada por um excesso de informações, né? De coisas desnecessárias. A gente está toda hora interagindo com coisas que não tem valor, não estão acrescentando nada na nossa vida. E isso ocupa o nosso tempo, ocupa a nossa energia, ocupa a nossa atenção, e ao final a gente não tem nem tempo, nem energia, nem atenção para cuidar do nosso mundo interior, das coisas que são importantes, ou para cuidar das coisas que são essenciais. Mesmo nós aqui, pessoas da melhor qualidade, pessoas finíssimas, porque somos the best. A gente está fazendo coisas super bacanas, a gente tem intenções das melhores, a gente está engajado num processo, sabe, que é muito importante para a nossa transição planetária, mas mesmo nós estamos sempre trabalhando, sempre atuando, sempre fazendo coisas, sabe, no externo, sempre manifestando projetos atrás de projetos, sempre projetando a nossa consciência para fora, né? E num ritmo muito, muito, muito grande. Esse modo operantes é o modo o modus da sociedade industrial, que tem como meta o crescimento constante. É um comportamento que nos leva à desconexão, né? Porque não se trata somente do que a gente faz, mas como a gente faz é importante também considerar. E se a gente quiser reverter o colapso dos sistemas naturais, a gente vai precisar fazer uma escolha, tá? Uma escolha que é uma escolha pela vida, né? Uma escolha que precisa ser feita agora, não é amanhã, não é daqui a pouco, mas sim agora, né? Então a gente vai precisar de promover essa reconexão, né, com o nosso mundo interno e nos reconectarmos melhor também com a natureza externa. Dentro da visão taoísta, uma das formas mais eficazes de fazer essa reconexão é sincronizando os nossos ciclos com os ciclos da natureza ao nosso redor, né? O taoísmo é uma tradição espiritual milenar, cujos princípios eles foram formulados a partir da observação da natureza e tem como objetivo a busca do equilíbrio do ser humano com a natureza e o meio que os acolhe. Esse símbolo taoísta aqui, que todo mundo conhece, mas poucas pessoas têm a noção da profundidade, né, desse símbolo, ele representa a unidade do qual todos nós fazemos parte. Essa unidade ela é composta por duas forças primordiais, que eu já falei, né, o Yin e o Yang, que dão origem a todas as manifestações do universo. O Yang, ele é claro, ele é o forte, ele é o calor, a energia sobe, expande, é o visível, enquanto o Yin é o antagônico do Yang. Se o Yang é quente, o Yin é frio. Se ele é claro, ele é escuro. Enfim, isso aí a maioria de nós já sabemos. Então, tudo que existe no universo, ele é formado pela união dessas duas forças. Todas as manifestações, todos os seres
eles têm esses elementos do Yang e Yin em diferentes proporções e diferentes combinações, né? Quando há o excesso de um ou a deficiência, a gente experimenta a desarmonia, o desequilíbrio e a doença. E é isso que a gente está experimentando na nossa civilização, é o excesso da energia Yang. A energia Yang prevalece nas nossas atividades, na nossa vida, no nosso estilo de vida. E na natureza, ela não se manifesta dessa maneira, né? Nada na natureza ele é totalmente expansivo ou para fora, exteriorizando, né? A natureza ela se manifesta em pulsos, né? Ela vai na alternância dessas duas energias. Então, esse pulsar ele está representado nesse símbolo, né? Quando a energia Yang ela chega no seu ápice, ela dá espaço para a energia Yin crescer e ela se recolhe. Isso a gente pode ver na árvore, por exemplo. A árvore ela não se manifesta, ela não cresce no mundo como a gente quer crescer no mundo, né? Sempre Yang, 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 expandindo, expandindo. Ela cresce e cresce, cresce e cresce, cresce e cresce, desde quando é um brotinho até quando é uma árvore majestosa. Na primavera e verão, ela cresce se exteriorizando. No outono e inverno, ela cresce para dentro. As folhas caem no solo, nutrem o solo, e a energia no outono e no inverno vai para o interior, e o crescimento ele acontece interno, né? O solo está nutrido pelas folhas e as raízes estão nutrindo, e aquilo tudo está sendo enriquecido para quando vier a primavera e verão novamente, essa expansão ela acontece com qualidade, ela acontece com uma renovação, né? Existiu um movimento de crescimento interior e depois essa expansão novamente ela vem com consistência, com qualidade e renovação, com uma energia de renovação. Esse ciclo ele está presente em todos em todos os fenômenos da natureza. A mesma coisa no ciclo da Lua, né? A gente vê que a Lua, quando ela chega no seu ápice Yang aqui cheia, as marés, a gente vê essa energia, sabe, interferindo com as marés, as pessoas têm a psique mais sensível, elas se alteram, os caninos uivam, enfim, e aí depois, e também existe um momento da interiorização. Então, existem ciclos dentro de ciclos. Esse momento agora que a gente está vivendo é o momento da primavera, é um movimento que a natureza toda está se expandindo, e é um movimento que a gente precisa começar a se expandir mesmo, ir mais para fora, sabe? Colocar as coisas para fora, no mundo. Mas antes disso teve um momento do inverno. Esse momento do inverno era um momento mais de reflexão, de recolhimento, meditação, interiorização, visitar esse mundo interno, o nosso inconsciente, é o momento da gente trabalhar as nossas crenças, é o momento da gente pode fazer um trabalho interno para quando a gente se expressar no mundo novamente, a gente tem mais qualidade de expressão. Senão a gente fica botando coisas para fora no mundo, mas põe um monte, um excesso que tem uma qualidade inferior. A gente pode botar menos coisas no mundo com muito mais qualidade, muito mais impacto, muito mais consistência. Esse ciclo também é visto no ciclo da vida, né? Que é o ápice da energia Yang. Quando nós somos muito jovens, a gente tem energia para desperdiçar mesmo, né? A gente pode passar 3 noites em claro e que no 4º dia a gente está fresquinho, vai para a universidade, enfim, e ainda curte a 5ª noite. Mas quando a gente chega aqui, na nossa maturidade, que muitos de nós aqui nesse grupo, é o momento de muitos de nós nesse grupo, é um momento em que a energia Yang já está se recolhendo, a energia Yin está aflorando. Esse é o momento que a gente precisa ser mais seletivo. A gente não tem mais energia para jogar fora, a gente não tem mais tanto tempo para dispersar e a gente tem maturidade. Então, esses momentos de recolhimento são momentos importantes para a gente poder também ser mais seletivos naquilo que a gente consome, naquilo que nos nutre e naquilo que a gente quer botar para o mundo, né? Porque senão a gente se desgasta mesmo, e feio. Né? E não atua de uma forma como a gente gostaria de estar atuando. E o mesmo vai, e a gente tem ciclos dentro de ciclos na nossa vida, tá? Tem momentos que mesmo na juventude a gente precisa de mais recolhimento.
e tem momentos, mesmo na maturidade, que a gente está mais... É o nosso momento de se expressar no mundo. São ciclos dentro de ciclos e cada um tem o seu ciclo individual. E mesmo projetos têm esses ciclos, tudo tem esse ciclo. Tá? O projeto tem um momento de causar um impacto e tem um momento de fazer reflexão, feedback, o que deu certo, o que não deu certo. Enfim. Então, quando a gente respeita esses ciclos, no nosso nível individual, a gente cria esses momentos de quietude, reflexão, uma prática contemplativa, né? A gente consegue perceber os sinais que o nosso corpo está dando, né? A gente consegue evitar a sobrecarga, a gente consegue trazer qualidade de vida, a gente consegue ter viver uma vida mais plena, né? A gente ficar quieto em frente ao celular, em frente ao computador, não é momento de introspecção, tá? A nossa consciência está para fora, a gente não está fazendo nenhum trabalho interno. Então, não é uma questão de ficar parado fisicamente, mas sim de a sua consciência ficar mais interiorizada. Então, se eu desacelero e olho para dentro, eu começo a ver alguns padrões de comportamento e respostas em minha vida que me mantém presa a produções de resultados que eu não quero. Senão, a gente não consegue perceber isso também. E é por isso que é tão difícil a gente fazer essa transição interna, porque a gente está muito para fora e a gente não percebe as coisas. Tem muita gente que se mantém nesse ritmo porque não quer entrar em contato com os sentimentos desagradáveis que tem dentro delas. Tem muita gente que não quer parar porque não quer se conectar com aquilo que está dentro dela, né? E aí a pergunta é, você quer restaurar a natureza, mas como é que você se sente dentro da sua natureza? Como é que você se sente dentro da sua pele, né? E se esses sentimentos eles estão aí, é porque eles estão prontos para serem modificados, é porque eles estão chamando a sua atenção. Sabe aquele etapa da mudança? É aquele sinalzinho alertando, ei, hora de mudar. É sinal que você está pronto para mudar. Mas precisa fazer essa escolha, parar para poder fazer a mudança. Na relação com o outro, essa pausa, ela também permite a gente perceber os padrões existentes na relação, né? O que não está funcionando, o que precisa ser cuidado. Essa pausa permite a gente acolher a informação, abrir espaço para criar condições para esse cuidado, né? A prática da CNV, se você está acelerado, não tem CNV, você pode ter a maior teoria do mundo sobre CNV, mas se você está nesse ritmo acelerado, você não consegue escutar o outro, você não consegue se conectar com as suas necessidades, né? Os sentimentos, as necessidades que estão movendo aquele conflito. Então, a gente tem ferramentas, muitas ferramentas, mas a gente precisa também criar um ambiente necessário para que a gente possa colocar essas ferramentas em uso. E nos grupos, a gente também evita o esgotamento físico, mental e emocional das pessoas, né? A coisa mais comum que tem nos grupos de ativismo é o burnout, né? Como é que se fala burnout? É o colapso da nossa energia. Né? Esgotamento total, é. Isso. A pessoa está lá, sabe, naquela atividade, sabe, para mudar um sistema que está nos destruindo, mas a maneira como está sendo feita é uma maneira muito desequilibrada, né? Então, os grupos, eles precisam abrir espaço para esse cuidar das pessoas. As questões com as quais a gente está tratando atualmente são questões muito sérias, sabe? O que a gente está vivendo é muito grave. E entrar em contato, somente entrar em contato com isso, já demanda muito do nosso emocional. Então, se a gente ainda está atuando no mundo para mudar o sistema, mas a gente não respeita esse pulsar, sabe, do yin e do yang, a gente só quer fazer e fazer e fazer e achar que a gente precisa, porque está acabando o tempo e a gente precisa... Não, sabe, o que vai acontecer é que em algum momento você vai cair
E pessoas maravilhosas caem. No grupo, quando eu vivia na Austrália Ocidental, eu participava de um grupo de Transition Towns, maravilhoso, com projetos incríveis, tá? Super atuantes, cheios de projetos. Mas, durante o tempo que eu estive nesse grupo, eu vi um atrás do outro as melhores pessoas saírem. As melhores. As pessoas que mais impacto traziam no grupo. Elas saíram. Porque não aguentaram. O ritmo é muito intenso. E o que eu via, o que era carente nesse grupo, que era maravilhoso nos projetos, era exatamente um espaço para a transição interior. Sabe? Um espaço para cuidar das emoções, para cuidar das pessoas, para cuidar das relações. Então, esse espaço ele é fundamental se a gente quiser continuar trabalhando e gerando o impacto que a gente quer gerar e fazer a transformação que a gente quiser fazer, a gente vai precisar cultivar essa vida interna, tanto dentro de nós, individualmente, como também nos grupos. Outra coisa é conflito. Grupos maravilhosos fazendo coisas maravilhosas acabarem em causa de conflito. Isso é o que mais existe e era isso o maior desafio das ecovilas, né? Que sempre tiveram as melhores intenções, mas poucas sobreviviam, não sei como é que está hoje, por causa dos conflitos que surgiam. Então, em grupos, aqui só alguns exemplos. O que se pode fazer em grupos, né? Em termos de transição interior. Facilitar boas reuniões, né? Aprender ferramentas que ajudem nessa facilitação, que tornem a reunião menos seca, né? Que faça uma integração mais dos nossos aspectos diversos, emocional, intelectual, físico. Aprender e implementar também metodologias que ajudem a lidar com os conflitos. Isso é muito importante, tá? Aprender habilidades de tecnologia e aplicar, né? Aprender e aplicar. Tecnologia social, como CNV, Art of Host. A Art of Host é a arte de hospedar. Não sei se tem uma tradução no Brasil, mas Acho são... que é essa mesmo. Arte de anfitriar. Arte de anfitriar, isso mesmo. Que é o uso, né, que a gente já falou, a Mônica trouxe isso, a World Café, Open Space, o Aquário, várias ferramentas que ajudam na conversação, para que a conversação seja mais inclusiva, seja mais participativa. E dar espaço para os sentimentos. O trabalho que reconecta da Joanna Macy é maravilhoso para criar resiliência no grupo. É maravilhoso. Eu super aconselho as pessoas poderem implementar o trabalho que reconecta. E também rituais, círculo, a arte, né? Ela nos ajuda a nos reconectar com a nossa essência mais sutil. Então, são algumas sugestões só, mas vocês podem pesquisar. A Mônica trouxe muito material para vocês na aula dela. E com o público também, um público que está mais... não tem tanta sensibilidade nessa questão, como é que você pode trazê-los mais para essa esfera da transição interior? Projetando filmes que têm esse foco, né? Que fala mais de coisas mais internas do que externas. Conversas e palestras, discussão de coisas que são difíceis de serem conversadas, mas que precisam ser conversadas. E também, nessa hora, usar técnicas que promovam uma conversa que tem menos espaço para conflitos e polaridades, como o Aquário. Então, conversas como preconceito racial, né? Isso que está acontecendo nos Estados Unidos, Black Lives Matter, sobre refugiados, enfim, várias conversas que precisam ser conversadas, mas que são difíceis, elas podem ser facilitadas com as ferramentas adequadas para o público geral, né?
fazer o vínculo com a espiritualidade, né? Conectar o ser integral, mais a meditação em grupo, mas evitar a religiosidade, evitar trazer a religião e trabalhar com o espiritual. Reconectar-se com a natureza, celebrar os ritmos da natureza, né? E projetos e eventos artísticos. E aqui só alguns exemplos também, que vocês podem ver depois, porque a nossa sociedade, né, a sociedade industrial capitalista, ela nos gerou várias crenças, como a crença da escassez, da competitividade, que precisam ser trabalhadas, e aqui você vê como é que você pode trabalhar essas crenças de uma forma mais sutil, né, através de eventos, né? Então, a crença da escassez faz compartilhas, feiras de troca, como a gente tem tanta coisa, sabe? Tantos recursos aí disponíveis, que quando a gente põe em fluxo, eles mostram a sua abundância, né? O que existe em abundância. Enfim, aqui, você pode ler isso aqui, tá? Não tem, esse é autoexplicativo, eu não vou me demorar muito, porque eu gostaria de dar na verdade, primeiro eu quero... Deixa eu ver o que vem próximo. Tá. Na verdade, eu quero entrar para a nossa atividade. Mas, então, eu quero finalizar só essa apresentação falando da importância da gente abrir espaço para compartilhamento. Tá? Compartilhar a nossa dor pessoal e coletiva é fundamental para a nossa sanidade. Né? Como a gente sabe, a gente vive num sistema que ele é um sistema psicopático, que causa muita destruição, muita dor, né? Muito sofrimento, muitos desequilíbrios, mas a gente perdeu a habilidade de oferecer ajuda para tirar as pessoas desse estado de trauma que são gerados no nosso estilo de vida. A gente não tem esses espaços. A gente nem na nossa família a gente tem muito isso, sabe, estabelecido. Então, a gente não consegue falar das nossas dores, das nossas emoções mais profundas. E a gente precisa falar delas, porque senão a gente implode e a gente se enfraquece. Né? Quando a gente coloca para fora, a gente ressignifica isso e a gente se reenergiza. Então, esses espaços, eles são muito importantes. Existe uma crença inconsciente nas pessoas de que não há apoio suficiente para sustentar a dor delas. Né? Então, a gente vive um modo de sobrevivência funcional. A gente funciona, mas a gente não sente. Né? Nós estamos muito fragmentados na nossa presença no mundo, porque a gente está muito nesse nível aqui, sabe, físico e funcional e racional, mas a gente está muito deficiente na conexão dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E porque a gente está passando por esse momento tão especial da nossa civilização, a gente precisa criar essa resiliência. A gente precisa se preparar para realizar profundas mudanças nas nossas vidas. Isso é urgente. Né? E os dois cofundadores do Transition Towns, do Cidade em Transição, eles migraram para um movimento chamado... esqueci, fala aí. Deep Adaptation. Deeper Adaptation, adaptação profunda, né? Que é um movimento que está focado em preparar a humanidade para enfrentar, para lidar com as crises com as quais a gente vai passar. Né? As mudanças climáticas, o colapso dos ecossistemas, as crises sociais que a gente está vivendo, isso já está batendo na nossa porta, isso já está aí, não é mais teoria, isso já está acontecendo. Então, as perdas, elas são inevitáveis, né? Perda de identidade, né? Das nossas crenças, dos valores que a gente veio construindo, da nossa concepção de vida, que a gente está acostumado a ter, isso tudo vai ser mudado.
né? As perdas de vida, da biodiversidade. Então, isso é muito amedrontador, isso chacoalha com a gente, porque isso mexe com verdades muito, muito fortemente estruturadas. Então, precisamos muito cuidar disso, e é uma tremenda, abrir espaço para isso, é uma tremenda oportunidade para a gente acessar aquilo que verdadeiramente é precioso para nós, para a gente resgatar a nossa humanidade. A gente precisa muito resgatar os valores que nos definem como seres humanos. Compaixão, empatia, o amor próprio, o amor pelo outro, né? A capacidade de perdoar. Então, isso é uma oportunidade muito preciosa que nós temos de nos vermos como realmente somos. E aí eu quero só abrir um espaço antes, se tem alguém para colocar alguma coisa, antes da gente ter um intervalinho rapidíssimo e para a nossa dinâmica. Aqui no chat, pelo que eu vi, está tudo ok. Muitos comentários, mas nenhuma questão. Se alguém tiver Então, uma vamos questão, lá, pode gente. levantar a mão. 5 minutos de intervalo, ok? E voltaremos pontualmente para a nossa dinâmica. 8 horas em ponto, pessoal. No meu relógio aqui está marcando 7h55, ok? Estamos todos aí? Eu não consigo ver a galera. Melhor parar de share screen, né? Ups. Pessoal, voltando. Bora, galera! Acabou o recreio, o Bedel está atrás de vocês. Vocês nem sabem o que é um Bedel, né? Vocês sabem o que é um Bedel. Na minha Eu época, sei. já tem idade, que nem eu. Eu sei. Eu também sei. Olha o Bedel, todo Bom não mundo. espalhar. Quem não sabe o que é um bedel? A Deruíla acabou de escrever aqui que ela não sabe o que é um Bedel. Ah, Bedel legal. é o cara que fica nos corredores das escolas cuidando das crianças que fogem para o banheiro, que descem a escada correndo. Botando todo mundo na casinha. Tá todo mundo para dentro da sala de aula. Então, acho que eu vou começar, porque a gente está com o horário meio apertado aqui. Você já quer que eu crie? As salas estão criadas. Não, vou explicar primeiro. Quer que eu compartilhe o link agora, Cláudia? Não, espera um instante, porque se as pessoas botarem algum comentário, Tá. o link não fica perdido. Tá bom. Então, a ideia agora é que vocês vivenciem uma dinâmica que ajuda a criar esse espaço de compartilha tão necessário nos grupos, né? Compartilha de dor, compartilha de alguma questão delicada que a pessoa esteja vivendo de uma forma saudável, né? A gente tem parte do nosso medo em querer acolher o outro é achar que a gente precisa resolver o problema do outro. A gente não está aqui para resolver o problema de ninguém, tá? Tentar resolver o problema do outro é um problema nosso, de tentar ficar salvando, cuidar da vida dos outros, enquanto que a nossa vida não está sendo tão bem cuidada, ou é um problema da pessoa
que está se sentindo desempoderada. Então, a ideia não é resolver o problema de ninguém, mas sim abrir um espaço de escuta, né, e de acolhimento. Então, a gente vai usar a clínica de caso, que é da teoria U. Não sei se alguém aí já experimentou essa vivência, mas é um ciclo de aprendizado, porque acolhe a inteligência coletiva e também abre espaço para a escuta. Então, é um momento para sentir a inteligência, a coletiva, a escuta ativa e gerar aprendizados. Então, um voluntário vai contar um caso, tá? Que esteja vivendo. E a confidencialidade é fundamental. Ninguém sai desse grupo, desses subgrupos, contando o caso de ninguém. Ok? Então, o primeiro passo é definir no grupo, quando vocês estiverem em subgrupos já, o doador de caso a gente vai definir agora, mas nas salas precisa definir quem vai ser o gestor do tempo de cada subgrupo e depois todos os outros, com exceção do contador de caso, vai ser o coach. O gestor de tempo é muito importante ser correto no tempo, ok? Porque a gente está com um tempo muito curto e a gente quer vivenciar todas as etapas. Então, se você for um coach, então, as pessoas, a ideia é que vocês participem com o chapéu do facilitador e do participante, tá? Porque a ideia é ensinar uma ferramenta que vocês possam aplicar nos seus grupos para abrir esse espaço de escuta e ajudar a transição interna do grupo. Então, a gente precisa de o doador do caso. Tá? O doador do caso precisa contar uma situação atual, concreta, importante e que esteja acontecendo com ele. Não é uma coisa que está acontecendo com a minha filha, com o meu marido, que está acontecendo comigo e que está me mobilizando. Tá? Eu queria 5 voluntários que possam contar um caso. Agora, coloca o nome no chat, por favor. É uma experiência incrível, gente, de abertura de percepção que ajuda muito na sua questão. Temos voluntários aí? Sim, temos Juliana, Miriam, Priscila. Até agora, Daniela, que mandou no privado, e Silvia Rocha. Temos 5 já. Ok. Então, já pode ir botando cada um deles em uma sala. Então, não, mas a gente não... Não, a gente, espera aí. Só coloca o nome deles em cada uma das salas e eu vou continuar a explicação, tá? Então, peraí. Durante 15 minutos, o doador de caso vai falar do que está acontecendo, vai contar o seu caso. E alguns fatores aqui que podem guiar essa fala para não perder muito tempo com detalhes que não são importantes, são esses. Qual é a situação atual? Qual o desafio-chave? Quais são as pessoas envolvidas? Como os outros veem a situação? Não é que você precisa usar isso como um guia, mas se você está se perdendo em detalhes que não são interessantes, tanto você pode usar isso como um guia, como as pessoas, os coaches, podem fazer perguntas esclarecedoras para ampliar a percepção deles sobre o caso. Tá? Então, isso aqui são algumas perguntas guiadoras para ajudar tanto o doador de caso como os coaches que vão usar esses 15 minutos para também fazer perguntas. Ok? Então, enquanto a pessoa estiver falando, os demais estão atentos, presentes, escutando, fazendo perguntas sem dar conselho ou tentar resolver a questão. Ok? Não é para dar conselho nem resolver a questão, é momentos de esclarecimento. Depois desses 15 minutos, a pessoa que está gerenciando o tempo conta 3 minutos em que todo mundo vai ficar em silêncio, tá? Escutando o que o coração e o corpo estão falando. Observa qualquer imagem, qualquer memória que apareça, qualquer coisa que apareça, você observa em silêncio.
sabe, ver o que repercute aí e qual é a ressonância que vai fazer no seu corpo sensorial ou físico, ou emocional. Conecte-se com o que sente, capta, sem julgar, tá? Apenas perceba, durante 3 minutos. Passaram os 3 minutos, 5 minutos para as pessoas falarem para a pessoa que doou o caso, o que surgiu nesses 3 minutos. Qualquer imagem, qualquer metáfora, qualquer sentimento, qualquer memória, não julgue, porque você pode passar, mas isso não tem nada a ver. Se apareceu, é porque tem a ver. E aí esse é o momento, 5 minutos para as pessoas falarem, e o doador de caso só escuta sem julgar, sem interferir, tá? Mente aberta, coração aberta e escuta ativa. As pessoas podem fazer desenhos do que surgiu para mostrar, tá? Pode compartilhar qualquer coisa. Depois desses 5 minutos, 10 minutos de diálogo generativo, tá? E aí a conversa rola de uma forma mais fluida. Todo mundo pode refletir sobre o que, sabe, colocar as suas colocações, ampliar as perspectivas, mas ainda não é, em momento nenhum, é para a pessoa tentar resolver, aconselhar, você deveria fazer isso, aquilo. Pode dar até alguma sugestão como uma nova perspectiva, mas não é para dar conselho ou tentar resolver, tá? É o momento de deixar a conversa fluir. E aí depois o fechamento, tá? Depois desses 10 minutos, fecha com umas observações finais, o doador de caso responde como é que a minha situação agora é vista por mim, como é que eu percebo a minha situação agora, e vocês celebrem de alguma maneira. Então, a Angélica está aí postando um link que tem toda essa instrução para vocês. Copiem esse link, porque vocês vão precisar dessa instrução durante a atividade, ok? E, por favor, chegando nos grupos, imediatamente escolha uma pessoa para regular o tempo e essa pessoa fica atenta no tempo de cada etapa, ok? Alguma pergunta ou podemos ir para os grupos? Pode botar o tempo das etapas de novo? Sim. Então, os tempos vão estar nesse link que vocês receberam com todas as instruções. Tá? Não sei como eu faço para ver o link e ficar na reunião ao mesmo tempo, porque eu fui ver o link e ele sai da tela. Então, você pode abrir esse link agora. E ter esse link aberto, esse documento aberto, junto com o Zoom, tá? Você não precisa fechar, esse link vai abrir no seu computador e você vai precisar, talvez, diminuir a tela e acessar isso junto com o Zoom. Então, vamos lá, gente, para os grupos. São esses tempos mesmo, Melissa. 15, talvez... nós vamos estar um pouquinho apertados de tempo. Então, vou fazer o seguinte. Quanto tempo eu ponho? Aqui, então, olha, somos 15, vamos botar 10, 25. Vamos botar 10, 25, 30 minutos. 30 então, minutos. olha só, gente, o primeiro, em vez de ser 15, vai ser 10. 10. Vai ser 35 minutos. Perfeito. Primeira etapa, em vez de ser 15, vai ser 10 minutos, tá, gente? Posso abrir? 35 minutos. Pode abrir. Tchau, pessoal. Tchau. Boa dinâmica. A gente teria que fechar. 25. Tem a Alicia e o Márcio, Daniel.
Já está todo mundo encaminhado. E quem é Alice? Pronto, foi. É que tem gente que demora mesmo. Uau, que legal esse exercício, Claudinha. 15 segundos para eles voltarem. Em 15 segundos eles fecham. Eles vão reclamar. Não deu tempo! Não, hoje não. Hoje não vai ter reclamação. Estamos todos? Foi intenso. Voltamos antes ou eu marquei mal o tempo? Voltamos 5 minutos antes? Eu acho que vocês marcaram, não sei. Ah, nossa! Olha, alguém falou, vão reclamar de falta de tempo. Eu falei, isso não é possível. Isso aconteceu. É possível. Bom, gente, estamos aqui no nosso fechamento. Então, vou pedir para vocês respirarem fundo, entrar em contato com o sentimento que está vivo dentro de você agora, que pode ser qualquer um, e colocar aqui no chat uma palavra. KKKK, ok? Partilha, conforto, luz, amor, conexão, acolhimento, florescimento, gratidão, amor, aprendizagem, equilíbrio, irmandade, ajuda, apoio, tuxita, contente, conforto, comunidade, desafio, faço, ansiedade, calor humano, leveza, dança, 3 minutos, feliz. Inteireza. Ok, gente. Então tá, olha, a verdade é que gratidão, ok. A verdade é que eu gostaria de escutar mais, tá, do processo, mas o nosso tempo está no final, avançado. Então, vou pedir para vocês ficarem conectados, se conectarem com isso tudo que foi falado durante essa sessão, antes de dormir, tá? E pensa bem aí no que vocês... E se conecta aí com o que vocês estão se nutrindo durante a noite, quando vocês vão para a cama, seus pensamentos, suas emoções. Preste atenção nos seus sonhos, se possível. E a gente se vê na semana que vem, com a Reconomia. Nossa última aula. Nossa última aula. Boa noite, gente. Valeu, vamos continuar nos artes. Poxa, gente, esse curso pode ser eterno. Obrigada, gente. Se presenciar, eu ia todo mundo barzinho agora para conversar, virar